está falando da diversidade de espécies, como é importante para a sobrevivência humana. Espécies, arredondando isso para 50 mil, se a gente tem 50 mil, no 20% do Brasil, tem 10 mil plantas no Brasil, comestíveis ou alimentícias, que não são corriqueiras, não são do dia a dia da maior parte da população, que não faz parte da nossa matriz agrícola, que a gente reúne sobre esse acrônimo cabalístico aí chamado PANC. São plantas alimentícias não convencionais. Plantas que a gente pode comer, mas que poucas pessoas usam na alimentação. Na realidade, nesse quintal e no entorno dessa casa aqui, nós temos centenas de espécies de plantas alimentícias, entre hortaliças e frutas. E algumas aqui mesmo, como é uma área de terreiro praticamente, né, o que a gente tem aqui são as plantas daninhas. Isso aqui é uma verdura que pode ser consumida em salada crua, pode ser picadinha como se fosse couve, muito azedinha. Do meu lado aqui eu tenho a famosa vassoura, que a gente usa para varrer casa, mas isso é uma ganchuma. Pois é, aqui encontramos um urtigão. Que é uma urtiga, a maioria das pessoas tem um certo medo. Basta eu pegar uma folha dessa aqui, uma folha jovem, normalmente a gente come ela empanada, ou posso fazer sopa cremosa, caldo verde. E quando você está no mato, numa situação dessa de querer comer um nutriente diferenciado, você pode comer essa folha aqui, que é riquíssima em boro, molibdênio, ferro, zinco, que são elementos que faltam, inclusive, nos alimentos ultraprocessados. Ao contrário dos grandes centros, no interior do Brasil a cultura alimentar ainda preserva conhecimentos ancestrais. Nós estamos aqui no estado do Pará, né, pertencente ao município de Santarém, na reserva extrativista de Tapajós-Ararapiuns, e aqui na comunidade de Surupuá. Aqui é uma floresta que é bastante diversa, tem uma quantidade imensa, uma biodiversidade de espécies, mas no meu estudo nós identificamos 80 espécies de plantas alimentícias não convencionais que as pessoas utilizam e consomem no período em que esses frutos estão disponíveis. Tem o cupuaçu, o uxi, a abacaba, o açaí, o jará, o piraruxi, o caranã, dentre outras espécies, né? E a maioria delas, muitas dessas espécies, a gente viu que são daqui, apenas da região do estado do Pará. Uma coisa que eu acho interessante aqui, né, que a gente não vê crianças desnutridas, né, desnutrição. Eu acho que as crianças comem muita coisa na floresta. Então, acredito que realmente não tem como a gente, morando aqui e tendo essa disponibilidade de plantas e de recursos, passar fome. Hoje o nosso almoço vai ser peixe assado com farinha e uma salada de punk. A maior parte aqui é que a gente consome, a gente coleta daqui no quintal. Isso daqui é erva de jabuti, tarugo do mato. E aqui nós temos a vinagreira, temos o ariá. Nós identificamos 41 variedades de mandioca, entrevistando 30 famílias e 3 comunidades que são vizinhas. E essas 41 variedades estão divididas em 3 categorias, que seriam a mandioca, macaxeira e manicuera. Dá para fazer farinha de tapioca, dá para fazer biscoito, dá para fazer beiju, dá para fazer o tarubá, manicuera, dá para usar a farinha para fazer a mojica. A mojica é um prato bastante tradicional nosso, desde criança, né, que você já vai tomando como se fosse um mingau. Depois de assado o peixe, aí colocava numa vasilha no prato, ia tirar todas as espinhas do peixe, colocava o alho, a cebola toda, coloca as folhas, né? Cariru, a vinagreira, a maria mole, a cebolinho, a folha da taioba e a favaca. Colocava aquela água lá que estivesse fervendo, aí você pega o peixe, amassa com a farinha e coloca dentro da panela e fica mexendo que faz a manjica. As coisas que mais ajuda a boa alimentação é o fortalecimento da rede social das pessoas, quebrando o isolamento. E ponto de partida para o fortalecimento da rede social, que também vai gerar economia e riqueza, é a família. O Guia Alimentar Brasileiro insiste muito que a família volte a comer junto e que a família volte a ter um momento da refeição em família. Por isso, também para a alimentação vale aquilo que vale para a economia e que vale para a geração de riqueza, que é o fortalecimento da rede social, ou seja, colocar pessoas juntas, se comunicando, se ajudando, colaborando, se enriquecendo e dividindo entre si uma boa comida.
Alfabetizar a alimentação de uma criança é uma das coisas mais fáceis que tem. O grande problema são os adultos. Tinha que apanhar muito para poder aprender. Também, vai dar.